voltamos com o programa Labirinto, hoje com o tema Compaixão. Antes de nós voltarmos ao nosso tema, eu gostaria de fazer um convite para que você possa ser um associado. Seja sócio do Clube Amigos da Boa Nova. Se você quer informações, ligue no 0800 12 18 38. Nós contamos com a sua ajuda. Voltando ao nosso tema sobre compaixão, nós ilustramos aqui no nosso primeiro bloco com a história do menino que queria adquirir um cachorrinho, não tinha dinheiro e ele acabou se encantando com um cachorrinho que tinha o problema na patinha, assim como ele também tinha um problema na sua perna. Ele criou uma empatia com aquele cachorrinho, mas percebam que o dono da loja invalidou totalmente a possibilidade daquele cachorrinho ser vendido. É uma questão de dó, uma questão de piedade. Ele poderia até dar aquele cachorrinho, porque aquele cachorrinho estava com defeito, né? Estava com problema. Olha, é muito profundo tudo isso. Nós ilustramos com uma história muito bonitinha, muito simples, porém de uma profundidade intensa. A mesma coisa nós fazemos com as pessoas com as quais nós convivemos, com aquelas pessoas que muitas vezes têm problemas, têm dificuldades, têm defeitos, não é verdade? Nós, muitas vezes, sentimos dó, sentimos piedade, porém não percebemos o grande potencial que essas pessoas têm. E simplesmente achamos que aquela pessoa, por ela estar em desvantagem, ela não teria a capacidade de fazer muitas coisas na vida. A sua vida fica totalmente perdida. Nós vemos tantas histórias que as pessoas que passam a viver, passam a conhecer o grande potencial que elas têm após acidentes, após situações que acontecem na vida delas, onde elas ficam limitadas, e aí é que elas realmente vão começar a se desenvolver, porque elas vão trazer todo aquele potencial do ser. Exatamente isso que nós queremos estar transmitindo para vocês através de cada programa que nós estamos fazendo. O programa Labirinto é justamente isso, você sair da sua sombra e você caminhar para a sua luz. Então você vai olhando as dificuldades que você tem, você vai olhando os medos que você tem, você vai olhando aquele sentimento de perfeccionismo, aquela cobrança absurda, aquela cobrança exacerbada que você tem sobre você, né? Você vai percebendo a avareza que você tem, é o medo de você colocar os teus sentimentos na vida, com medo de ser machucado. Então nós nos fechamos dentro de nós, muitas vezes. O medo que nós temos de não nos sentir seguros se nós manifestarmos os nossos sentimentos, a fluir nestes sentimentos de forma transparente. Então, nós vamos colocando todas essas limitações na nossa vida. Então, o que acontece? Acontece que nós vamos ficando defeituosos, nós vamos nos aleijando. Mentalmente, nós vamos nos aleijando emocionalmente, os nossos sentimentos vão ficando atrofiados dentro de nós e vamos sentindo dó de nós. Nós vamos sentindo piedade muitas vezes de nós, vamos dizendo que Deus nos abandonou, a nossa fé simplesmente ela vai se afrouxando e nós precisamos reforçar a nossa fé no dia a dia. Quando nós vamos percebendo que nós temos dificuldades, mas nós temos a capacidade, nós temos essa capacidade de nos renovar a cada dia, trazendo este sentimento de compaixão, que todo ser humano tem, porém, muitas vezes equivocado. Compaixão não é ser coitadinho, compaixão é você se nivelar,
Você vai se nivelando e você vai se capacitando para se superar. Olha só a importância de nós nos olharmos e muitas vezes de nós olharmos para o outro, porque o outro funciona como um espelho na nossa vida. Foi justamente o que aconteceu com aquele cachorrinho, com o menino. O menino se viu no cachorrinho. Ele percebeu que aquele cachorrinho não corria como os outros, não era tão engraçadinho quanto os outros, porque ele era mais lento, ele não acompanhava as brincadeiras do outro. E o dono o que fez? O dono disse, olha, se você quiser esse cachorrinho, eu até dou esse cachorrinho para você, porque ele não é um bom cachorrinho. E o menino se colocou no lugar do cachorrinho, porque ele também tinha a dificuldade na sua perna. Ele criou uma empatia com aquele cachorrinho e percebeu que ele era capaz de superar. Ele era capaz de se superar. Não é verdade? Olha só, você desistiu de você? Você se acha inadequado em algumas situações, ou você que está doente, ou você que sofreu um acidente e vai ter que se reinventar na vida? Vamos lá, cadê a sua compaixão por você? Traga este sentimento não como piedade, mas como capacidade de se renovar, para que você possa olhar aquilo que você tem de melhor, para que você possa dar valor para aquilo que você tem de melhor, não de pior. Não fique valorizando o que você tem de pior, não fique valorizando a doença que você tem, o acidente que você sofreu, a dificuldade que você está em relação a alguma forma física, ou não precisa nem ser física, tá? Ou mesmo nesta situação que todos nós estamos vivendo, tem pessoas que perderam aquele emprego, tem as pessoas que não estão conseguindo se recolocar profissionalmente. Se reinvente, traga este sentimento de compaixão para que você possa se alinhar e criar uma empatia com o que há de melhor dentro de você, para você se reinventar, para você perceber que você pode fazer muitas coisas, que você não é apenas uma profissão. Você não é apenas a sua profissão, você não é apenas o seu emprego, você não é apenas a sua dificuldade, você não é apenas o seu defeito, você não é apenas a sua doença. Olha só, não se identifique com isso, se identifique com o que você tem de melhor. Traga o seu melhor para a sua vida, para você manifestar na sua vida. Saia desta atitude de coitadinho de mim. Traga esta compaixão, que é um sentimento muito nobre que nós temos e já está no momento de nós manifestarmos isso na nossa vida. Percebam que todas essas pessoas que são mais iluminadas, que são mais espiritualizadas, elas sempre trazem a compaixão. Jesus nos falou da compaixão. Jesus nos falou desta compaixão de uma forma maravilhosa, onde ele se alinhou, onde ele criou empatia com todas aquelas pessoas que sentiam-se doentes, e onde ele disse: bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. E também ele abençoou todos aqueles pobres de espírito. Olha só, que coisa interessante. Então, eu vou estar voltando a falar sobre este tema maravilhoso, compaixão, no próximo bloco. Até já. Com você, nós podemos levar Jesus. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.